Oi, Miglis. Oi, Suzane, Kelly. Gente, espera só um minutinho que eu vou pegar meu microfone. Eu esqueci, já tô voltando. Pronto. Desculpa, gente. Bom dia aí, boa tarde, né, pro pessoal que tá chegando. Aqui, a Mari. Vamos levar entrar. E Claudinha. Boa Gente, vocês tarde. estão conseguindo me ouvir? Boa tarde, tudo bem? Oi, Tem um Mayara. pouquinho. Um prazer te receber aqui, né? Depois de tantas conversas, tantos bate-papos. É Agora verdade. você vem conversar aqui com a gente abertamente. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer também estar aqui, Você me acompanha aqui no blog desde o início, né? Então, para mim é maravilhoso estar aqui. Bom, boa tarde aí pro pessoal que está chegando. Sim, boa tarde. A Kellyzinha, que está sempre aqui com a gente, a Mari do Bibliogestão, Julie Pop, a Mel da Library Office, está fazendo um trabalho incrível também, divulgação dos bibliotecários que estão em home office, a Claudinha do Bíblia em Construção. Bom, todo mundo aí, Graciele, que está chegando, Gabriela. Não vai dar para citar todo mundo aqui, mas fica aí meu boa tarde para todo mundo, Oi, tá? gente. A minha xará aí, Maiara, está entrando também, Maiara Oliveira, contadora. Ah, eu acho que ela é seguidora de uma amiga minha, da Gli, Nova Friburgo. Bom, gente, só para situar aí o povo que não é daqui, esse é um projeto onde eu converso com bibliotecários, tá, que estão produzindo conteúdo. O intuito da live é essa, né, divulgar ainda mais o trabalho desses bibliotecários e também criar aí um diálogo e fazer com que as pessoas consigam entender quais as áreas de atuação. Ah, ela é isso mesmo, é amiga da Isa, isso aí. Seja bem-vinda, tá, Xará? E consigo compreender qual é a atuação do bibliotecário hoje, quais são os campos, tá, de atuação. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que, assim, desde o início eu incentivei muito a conseguir a encontrar aí o seu ponto de foco, né? É, Que é mais para a área de design, é mesmo. de, de UX, né? É, E agora está trazendo conteúdos assim muito valiosos na área de indexação na web semântica, né? é. E assim, a Mari, ela é um amorzinho de pessoa. Eu gosto muito de conversar com ela, sempre para cima, nossa Batgirl aí da biblioteconomia. Todo mundo já associou já a Batgirl à Harry Librarian. É mesmo. Tinha gente E falando que eu era ruiva. Aí eu, não, gente, eu não sou ruiva. vai ter que fazer uma adaptação aí para poder vestir logo a capa da Batgirl aí, para poder o pessoal associar você mais ainda. Eu, Mas aí, brincadeiras à parte, né? A gente sabe que tem todo um contexto aí por ser a Batgirl e hoje a gente vai falar sobre isso também. sim, Mas primeiro vai vir aquela perguntinha já tradicional, que, gente, eu nunca mais esqueço quando a Sônia do Bibliojúris falou que já tinha ensaiado essa resposta. Eu falei assim, realmente, é que agora o pessoal pegou mesmo, que eu sempre começo com isso, e é para saber como começou a sua história aí na biblioteconomia, porque a gente sabe que todo mundo começa com aí de um caminho diferente, todo mundo tem um começo diferente. E o que eu mais gosto dessa live é que a gente começa a conhecer as várias histórias aí dos bibliotecários, e eu quero saber como foi o seu começo. Ai, gente, eu ensaiei, sabe, Mayara? Só que aí bateu um nervosismo aqui, porque ao vivo é outra experiência.
A história é um pouquinho mais antiga e tem mais a ver com a Batgirl do que o pessoal imagina. Eu só quero fazer uma pergunta. Tá tendo muito barulho de fundo? Tá atrapalhando? Não, não está atrapalhando. Barulho sempre vai ter. Pô, relaxa, fica tranquila, que É aqui o porque, pessoal já é de casa. gente, de casa, né? Os cachorros do vizinho aqui, às vezes eles têm uns momentos. Então, Não tem a problema minha nenhum, não. história Pode falar. começou quando eu era criança, eu não conseguia, eu não gostava de ler. E aí um dia meu pai chegou em casa, ele trouxe dois livros, um de Sherlock Holmes e outro do Batman. Ele trouxe um HQ do Batman. Lá tinha a Nossa. Batgirl e nesse volume ela falava que ela era bibliotecária, que ela tinha essa conversa com o pai dela, que é o comissário Gordon. Aí eu disse, nossa, eu amei essa personagem. Então eu fui crescendo, levando esse carinho que eu tenho por ela. Não só por ela ser fenomenal, mas também porque ela é da equipe do Batman e eu acabei me pegando muito. Então, eu disse, pai, olha, eu gostei disso aqui. Ele disse, a gente tem uma bibliotecária na família, que a gente tem. Vai Ah, que que você legal. é um dia. Tá certo. Então, quando eu cresci mais, que chegou a parte do vestibular, eu queria muito trabalhar numa revista. Eu fui me distanciando daquela conexão que eu tive com a Bárbara Gordon quando era criança. E também com o Sherlock Holmes, mas aí já é outra coisa. E aí eu tentei publicidade e não deu certo. Aí na minha segunda opção, meu pai disse: por que você não faz biblioteconomia? Você já tinha falado sobre isso quando era menor. E aí é muito bom para concurso e é uma área muito boa. Aí eu, quer saber, pai? Eu vou seguir seu conselho mais uma vez. Aí eu fui e tentei biblioteconomia. Não, nessa época, eu era ruiva, eu fui ruiva por 2 anos. Então eu tentei Ah, que biblioteconomia. legal. E aí eu disse, eu pintei o cabelo de ruivo porque, enfim, outros motivos. Então eu entrei na biblioteconomia porque meu pai me orientou, porque a gente tem uma pessoa da família que porque essa conexão com essa personagem e porque eu achei que é uma área muito rica e eu disse, vai que lá dentro eu me encontro, vai ver que o design não é para mim, e aí acabou que agora eu tô unindo as duas coisas, sabe? E, e lá na Bíblia eu me apaixonei muito pela área da TI. Foi lá que eu comecei a sentir uma aproximação com a área da TI. E foi Uhum, assim, fantástico, sabe? Porque essa parte mais de indexação, recuperação da informação, é muito, uhum. muito biblioteconomia, sabe? E eu não Sim. conseguia ver isso na área da TI, essa parte tão valiosa. Aí eu, nossa, mas isso aqui é incrível, porque ninguém tá falando disso. E eu fui me aproximando desse lado da biblioteconomia e eu mantive dois amores antigos meus, que é as mídias sociais e o design. O design me acompanha desde sempre. E teve uma pessoa aqui que falou do meu livro de Nárnia. É, Nárnia era. tem, porque também tem um na minha estante, o livro desse volume único, né, da Nárnia, das Crônicas de Nárnia. Gente, assim, né? Qual bibliotecário, né, que não vai ter Nárnia, gente? É assim, é apaixonante. É apaixonante. Nossa! E eu só fui ler recentemente, tá? Eu não conhecia. Eu tinha visto os filmes, amo os filmes dessa série, mas o livro infinitamente melhor. Claudinha, que livro que você não tem, Claudinha? No dia que a gente falar um livro e você falar que não vai ter, realmente acabou o mundo. É porque realmente não vai ter como, porque você tem livro pra caramba. Bom, e é muito legal você falar sobre isso, porque A Suzane Suzane, que nunca leu nada. Suzane, eu vou fingir que não li. Vou fingir que não li, Suzane, seu comentário. Estou passada. Mentira, gente, estou brincando. Bom, e é muito legal você falar sobre isso, sobre essa sua aproximação com a área da tecnologia, porque muita gente não sabe que o bibliotecário ele tem também muita importância nesse campo aí de atuação, né? Lógico que cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu quadrado, a gente tem aí noção da onde a gente pode atuar, em qual
ajudando em que sentido, né? Principalmente na parte de recuperação da informação, organização da informação na web, porque, assim, tem gente, já teve gente brigando aqui comigo porque eu falava que, eu sempre falo, né? Que lugar de bibliotecário não é só dentro da biblioteca. A gente precisa tirar esse ranço aí que a sociedade tem em relação a gente. Inclusive, a Fernanda do Mente Brava, ela, ela fez uma ação, né, muito legal, assim, com outras bibliotecárias, para poder, no sentido de quebrar esse estereótipo. Então, foi muito bacana e é legal você estar falando sobre isso aqui, porque a gente precisa, sim, abrir mais o nosso leque de atuação e, assim, ver o seu trabalho, como ele está sendo desenvolvido, né, nas mídias sociais, voltado aí para design e para o X, pode aí inspirar outros bibliotecários também a começarem a olhar um pouquinho com mais carinho para a área de tecnologia. Sim, é. Bom, mas aí, e você se formou onde, Mariana? Eu me formei aqui na Universidade Federal do Ceará. Aqui no Ceará só tem a UFC, que oferece biblioteconomia. E, Uhum. assim, você falando de tecnologia, eu sempre... E também há uma linha dentro da nossa área que eles não gostam que seja... que a gente fale que é bibliotecário é além de biblioteca. E o pessoal Sim, briga de verdade, o pessoal sente raiva. Eu não entendo. E se aí sente ofendido. se sente ofendido. Só que atualmente eu coloquei agora, não ontem, um quote do Google e a percepção que eles têm da internet é de uma grande biblioteca, sabe? Então, eu acho que o conceito de biblioteca ele tem que ser reformulado diante do cenário que estamos vivendo atualmente. Atualmente a gente está vivendo qual cenário? É esse. Então, vamos trabalhando diante desse cenário. E aí, quando eu me formei no UFC, eu fiz minha monografia, ó. Eu fiz minha monografia sobre folksonomia. E dentro do departamento, teve um professor que olhou para mim e disse: por que você está falando de folksonomia? Isso Ué? não contribui em nada com a área, porque quem já se viu coloca o usuário para dentro do processo da biblioteca. Aí eu fiquei tipo, mas Ué? Como assim? Mas folksonomia é uma disciplina da ciência da informação da biblioteconomia, não estou entendendo. Por que Mas ele é, deu mas esse é show? porque eu acho que não é porque quando eu fiz em 2016. Em 2016 não tinha tanto material e o pessoal não falava tanto de folksonomia, e o pessoal ainda não fala muito Como assim? de folksonomia como fala hoje, pelo menos lá na UFC. E aí o professor tem, claro, vários professores e nem todos são como esse, né, gente? É só um caso específico. Aí ele ficou com muita raiva Sempre de... tem. Ele começou a falar muito mal do meu tema. Aí ele queria que eu falasse Hum, sobre... Nossa, acho que era taxonomia, eu não lembro. Era algo mais engessado. Eu disse, professor, você tem que entender que o mundo agora é outro, entendeu? E o usuário, ele exatamente. está muito presente em diversos processos, é o que a gente mais encontra na internet. E eu sempre tive essa visão de, se nós usuários estamos tão dentro do processo de indexar, de representar e, consequentemente, recuperar a informação na internet, por que que a gente não vai caminhando em relação a um processo de educação nossa como usuário para tornar a internet um lugar mais propício a achar informações? Porque na internet você perde muito mais do que você ganha. Quer Com dizer, certeza. você a gente produz muito, sabe, Mayara? Muito, muito, muito. E a proporção que a gente recupera é bem menor comparado ao que a gente produz. Então, É, se a gente tirar essa parte de estudo do usuário, daquilo que ele produz na internet, ou até o que ele pode contribuir dentro do processo da biblioteca, sabe, tem um grande impacto. E nem todo mundo pois está é. aberto. Aí essa é uma área mais humanizada da tecnologia. O que o pessoal tem problema com a tecnologia, tá até falando com o UX, ele era CEO de uma empresa. Tu conhece CEO, Mayara? O Me CEO? falhou agora. Tu, Oi, pode tu falar. conhece? SEO, sim, com certeza.
Em Ele, marketing, a gente tem que usar a estratégia de SEO para poder ranquear, né? Não tem como. então, quando ele estava falando de todo o trabalho dele, eu disse, mas isso é pura biblioteconomia. Ele disse, Sim, tem muito bibliotecário que vira CEO. Mas, infelizmente, eu vejo poucos se mostrando. Então, a gente da TI, ele falando, a gente da TI, a gente tem que assumir esse papel. Aí eu fui e falei para ele, eu acho que é porque as pessoas elas sentem um distanciamento porque elas padronizaram uma imagem da área da tecnologia, que é um garoto super mega dotado dentro de uma salinha escura, programando um sistema é. em que É ninguém questão do estereótipo. é o estereótipo. Então, quando a área da tecnologia, ela é mais aberta do que a gente imagina. A situação é que a gente vai ter que sim sair dessa zona de conforto de que biblioteconomia é só biblioteca. Aí, É. aí, E tem a questão também de que, assim, hoje, cada vez mais as disciplinas estão interligadas, né? A sim, interdisciplinaridade aí de tudo. E existe até um campo de estudo chamado Humanidades Digitais. Eu estou estudando isso no mestrado, apesar de estar parado, as leituras não param. Você consegue enxergar essa questão que você falou sobre a humanização da tecnologia, as consequências humanas, os impactos sociais da tecnologia, mas também na perspectiva do design. Então, assim, é muito interessante você ver que hoje está tudo muito ligado. Você não tem como você falar de tecnologia e distanciar isso de uma perspectiva social, porque a tecnologia ela atende uma demanda da sociedade. sim, E ela também vai causar impactos, reflexos, assim, muitas das vezes muito fortes nessa mesma sociedade que está usando, está desenvolvendo, né, a tecnologia. Porque Levi vem falar que a técnica ela é ditada pelo uso que a sociedade faz dela, né, a tecnologia, né, no caso. sim. Então, isso acaba convergindo aí para tudo que você falou. Mas, aí já voltando aqui para o nosso bate-papo mais informal, né? Que a gente, senão o bibliotecário tem essa mania de querer É, começar a teorizar e falar e discutir. Realmente, a gente tem essa pegada aí mais científica, erudita e tal. Mas aqui, já trazendo para a nossa perspectiva, a nossa live aqui, eu queria saber de você quando que você resolveu, né, quando que você decidiu que precisaria começar a compartilhar isso, seus conhecimentos, através do seu perfil e como que surgiu o Hey Librarian, a gente já entende, né, o porquê e lá a logo da Batgirl, mas eu queria saber quando que você decidiu começar a compartilhar o seu conhecimento na internet. o que acontece? Eu demorei muito, muito mesmo, porque eu tenho uma mania de perfeccionismo. Então, o rei ele surgiu há um bom tempo, eu acho que em metade do ano passado, mas eu não divulgava. Ele tinha um nome, mas não era Rei Librarian. Aí eu pensei nele porque ele tem duas fases. Ele surgiu lá na metade do ano passado, mas eu não coloquei em prática, não mostrei de jeito nenhum, porque eu achava que era pouco. Eu achava que eu não sabia o suficiente para mostrar. Eu achava que eu tinha que me preparar muito mais para mostrar, porque eu tinha muito medo das críticas, de verdade. Síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor. Aí eu pensei assim, porque o que acontece? Ele não tinha um nome, eu só sabia que eu queria fazer um projeto em que não falasse sobre a linha tradicional da biblioteconomia. Eu queria um projeto que falasse além de tecnologia de design, e aí tem uma pegada mais geek, e falasse de filme e livro, essas coisas. Então ele era uma revista. Eu vou fazer uma revista. É tanto que Ai, que legal. eu acho que em novembro, eu lembro até o dia, 19 de novembro, eu fiz o Rei no Tumblr. E ele surgiu como Rei Librarian quando eu vi uma reportagem que era da a Warner Bros. Está fazendo um. Inclusive, eles ainda estão fazendo uma biblioteca de vidro, em que eles colocam os filmes dele com uma tecnologia tão avançada que cabe dentro de uma plaquinha de vidro desse tamanho.
E aí Nossa, que legal. eu fiquei me perguntando, mas como é que funciona todo o processo dessa biblioteca de vidro? Porque é um audiovisual de uma tecnologia muito avançada, é algo muito novo. Só eles têm, pelo que eu vi. Aí eu disse, eu vou procurar a equipe de bibliotecários da Warner Bros. E aí eu achei várias informações sobre a Warner Bros. E foi o que eu fiz na minha primeira reportagem, a biblioteca da Warner Bros. E assim, é incrível como a Warner Bros. O viés da biblioteca deles é bem diferente do que a gente tem aqui de conceito de biblioteca. É algo bem mais Uhum. capitalista, porque tudo nos Estados Unidos é capitalista. Então, como eles. É, eles são uma corporação, né? Não são uma É, instituição pública. exatamente. Então, existem vários projetos assim para você ir na biblioteca da Warner Bros. Para você fazer um parque de diversões, para você fazer um filme, porque eles têm no catálogo deles filmes muito antigos que tiveram um impacto muito grande durante toda a produção audiovisual, desde que cinema é cinema em Hollywood. Então, eles têm um acervo muito rico em relação a referências audiovisuais. E aí eu disse, quer saber, eu vou procurar sobre a DC, porque eu sou muito fã da DC, e como eu sabia que a Warner é, ela tem os direitos de boa parte das produções da DC, eu procurei a biblioteca da DC. E aí surgiu a segunda reportagem, que é a biblioteca da DC Comics. Então, o Rei, como ele surgiu hoje, ele parou aí, no Tumblr. Inclusive, eu te Entendi. segui bem nesse início, acho que foi em dezembro. Eu disse, eu vou seguir ela, eu gostei desse perfil. Aí eu segui, aí tu me seguiu de volta. Eu disse, gente, eu não acredito que esse perfil me É, volta. que isso? Logo, Eu sigo todo mundo para poder acompanhar o trabalho do uma pessoal. pobre Porque todo campanha. mundo produz, né? Aí eu não postei mais nada, ele sumiu. Eu não postei mais nada no Rei. Aí eu Uhum. disse, quer saber? Eu vou falar de coisas que eu gosto muito. E eu vou falar. Aí o primeiro post do Rei no Instagram, mesmo como ele surgiu agora, como ele é agora. Foi dia 1º de janeiro. Eu achei que não ia ter like nenhum, porque 1º de janeiro, tipo, começo do ano. E, tipo, muita gente se interessou sobre estudo de usuário. E eu falei de estudo de usuário. Eu lembro desse post. O estudo de usuário, eu coloquei ele primeiro para o pessoal entender o que era o X e o que eu ia falar sobre fluxonomia. Então, ele era como se fosse uma porta de entrada para os temas que viriam seguintes. Uma introduçãozinha, né? Produçãozinha. Aí olha, quer saber? Eu acho que eu vou levar esse processo para frente, eu vou levar o perfil para frente, eu não vou desistir dele e tá dando certo. Então, o Rei, como ele existe hoje, ele surgiu em janeiro com esse viés de separar de uma linha muito tradicional que bibliotecário só é em biblioteca, mas não é. Pode ser design, pode ser da tecnologia, pode ser na editoração, pode ser onde ele quiser, pode ser onde ele quiser, seu lugar é onde você quiser. Viu, gente? Não se limite só à biblioteca. Você tem É, oportunidades. e é bom pontuar também que assim, isso não é uma crítica a quem trabalha em biblioteca, tá, gente? Dá. Eu aqui sou a maior defensora das bibliotecas, É, principalmente as bibliotecas públicas, que é o meu objeto de estudo. Só que a gente tem que compreender que o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz aí, voltado para ir para a área tecnológica ou para a área jurídica, tudo isso pode convergir em uma imagem melhor do bibliotecário e valorização da nossa área na sociedade, entende? Tudo está interligado. As pessoas acham que quem não trabalha em biblioteca é preconceituoso, não abraça a área, não abraça as instituições. Cara, não é nada disso. é, Assim, a biblioteconomia, ela é feita aí de várias facetas, né? Vamos aí fazer um trocadilho aí com Ranganatha. Ela é composta de várias facetas e a gente precisa estar explorando outros campos de atuação para que a gente possa melhorar a nossa imagem na sociedade, para que eles possam entender qual é realmente a nossa função, o nosso trabalho, tá? Eu vou ler aqui alguns comentários que o pessoal concordo fez. completamente em tudo, viu, Mayara? É exatamente isso. Às vezes, quando a gente fala, Exatamente.
Às vezes, quando a gente fala de biblioteca, não quer dizer que a gente está criticando quem trabalha, mas é que a gente quer mostrar um outro lado. Gente, não é só isso. Também tem isso. Não quer dizer que isso seja ruim. Só quer dizer que há mais. E não é crítica. É, também tem isso, porque o pessoal leva muito pro pessoal também, né? A gente não é nada pessoal, a gente só quer mostrar novos caminhos para seguir. Exatamente. A gente aqui Bacana. está falando aqui, a biblioteca da UDESC, tá? Tô falando aqui, depende do curso ou do programa na Universidade de Santa Catarina, se fala disso há muito tempo, de folclonomia, no caso, mas tem docentes antiquados, com certeza. A Mel está falando aqui, sempre tem os antiquados querendo nos tolir, sempre vai ter, né? A Mari do Bibliogestão está falando aqui, já vi alguns profissionais, né, de TI falando da necessidade do bibliotecário, realmente. Tem, É uma necessidade porque é um campo onde eles não têm conhecimento. é Eu verdade. tive uma disciplina de arquitetura da informação na faculdade, eu me formei na UF, minha formatura foi em 2016, essa disciplina foi em 2015, e assim, essa disciplina era junto com o pessoal de serviço de informação e algumas pessoas da área de ciência da computação. Acho que era uma disciplina optativa, alguma coisa assim. Mas para a gente era obrigatório, né, no caso. E foi muito legal ver essa recepção que as pessoas de outras áreas tiveram da gente, porque também quem estava dando essa disciplina era um professor do Departamento de Ciência da Informação, não, de Biblioteconomia. Então, é legal ter esse diálogo, né? E as pessoas entendem, sim. Se a gente começar a se posicionar e mostrar, eles com certeza vão entender. Verdade. Deixa eu ver mais gente aqui. A Mari do Bibliogestão está falando que o TCC dela é sobre cyberespaço. Ainda bem, meus professores são muito abertos. É, A Cione, maravilhosa aí do Bibliojúris. Mesmo quem está dentro da biblioteca tem outras atividades além dos livros. verdade. Exatamente. Tem que ter, não pode ser só livro e só item físico. A gente tem que ter uma mente aberta para entender que a gente lidar com informação. E o livro é só um suporte. Apesar de ser super importante, é só um suporte. Vamos lá, no TRE, por exemplo. Opa, peraí. No TRE, por exemplo, fazemos a editoração de Diário Oficial da Justiça Eleitoral. Tá vendo? E são bibliotecários que estão fazendo essa atividade. E deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu abaixar. Tem bastante gente Tem bastante. Pessoal comentando. interagindo mesmo. Eu gosto de ser assim, gente. O Mente Brava disse aqui que me seguia, mas depois de seguir porque eu sumi. Mas é porque eu tava pegando força para fazer o rei o que ele é hoje, porque eu tinha realmente esse problema de falar sobre as coisas que eu sei, que eu sempre achava que eu recebia muita crítica. Eu até fiz um post sobre trolls, porque eu sofri muito com trolls, porque eu sempre tive muitas páginas, tanto no Orkut quanto no Facebook, tudo que era rede social. Eu tinha uma página para falar de alguma coisa. Só que eu sofri muito com trolls antigamente, mas aí hoje em dia eu acho que o meu viés de conteúdo, ele vai para um público mais adulto do que o que ele era antigamente, que pegavam algo mais jovem e, consequentemente, tem, sim, mais trolls do que É, o conteúdo mais... então, eu vou discordar sobre a questão da maturidade aí, Ah, da idade. Porque a gente vive hoje numa sociedade que é intolerante era- com o diferente, né? Ao mesmo tempo que se vê uma convergência aí das comunidades para aquilo que pessoas reunidas em torno de um mesmo interesse, a gente vê também que as pessoas estão intolerantes com o interesse do outro, com o ponto de vista do outro. Às vezes você vai se posicionar, a pessoa não aceita e ainda acha que você está sendo ignorante a partir do momento que você se posiciona. é verdade. Então, o diálogo anda um pouco difícil, as pessoas estão menos tolerantes com pontos de vista diferentes. E, assim, na nossa área isso não é tão comum, Verdade. mas acontece. Eu aqui já tive algumas situações desagradáveis, inclusive de ter que bloquear pessoas, e eu bloqueio mesmo, porque, assim, não vai vir aqui. Eu estou aqui fazendo um trabalho tem quase um ano, vai fazer um ano no mês que vem,
e a pessoa vem aqui me desacreditar. Então, eu acho isso, assim, horrível. Tem muitas pessoas que chegam com pontos de vista diferentes, a gente cria um diálogo, eu começo a pensar diferente também, começo a ver uma outra perspectiva, porque conhecimento é isso, é interligação aí desses nós de informação. A Suzane do Biblioconcurseiros falou uma coisa que eu acho legal. Eu acho que a discussão não é nem que bibliotecário não trabalha só em biblioteca, mas que o trabalho do bibliotecário na biblioteca pode e deve acompanhar as demandas do público dela. E é exatamente isso, É, né? A gente precisa se atualizar para poder atender muito mais e assim, atender com mais qualidade, né? Dar um suporte melhor para os nossos usuários e assim, a gente evoluir nessa questão de pensamento, de acompanhar as evoluções tecnológicas, isso só vai convergir em melhorias para as nossas bibliotecas. sim, E é esse é o meu ponto de vista também. sim, Bom, concordo. mas aí vamos. Pode falar. Mas Você ia falar alguma eu tô coisa? concordando com tudo, tanto a parte do pessoal, né? Porque eu realmente me expressei errado, só de pensar que jovem é troll, mas adulto também é. E eu concordo completamente com a Suzane também. É, tem que ter esse pensamento. É Porque complicado você se abrir para esse mundo, porque de começo tudo parece difícil, mas depois, aos pouquinhos, você vai se introduzindo, introduzindo o mundo da tecnologia para o seu ambiente. exatamente. E é importante você encontrar uma temática que você goste, né? É, Ah, mas eu não gosto de tecnologia. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Ninguém aqui está te forçando a nada. A discussão aqui está muito mais em torno de você procurar evoluir como profissional, né? Como pessoa também, porque a gente não tem uma verdade absoluta sobre tudo. Eu acho que a Mari parou aqui para mim. Ah, agora voltou. A internet vai ficar um pouco oscilando aí, mas vocês vão dando um feedback. Se alguém parar, se a é. voz falhar, vocês avisam, gente. Mas, retornando, eu acho que está muito mais em torno da gente poder evoluir. Gente, eu voltei. Acho que é o Instagram, Mayara, porque ele, Será, comumente gente? ele tá fazendo isso, é triste. Não tem jeito. Não E tem. olha que esse horário eu achava que não tinha ninguém fazendo live, mas o pessoal está enchendo o conteúdo, o Instagram de conteúdo, o servidor não está aguentando, não. Ah, é, Mas vamos continuar aqui, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, à nossa entrevista, sim. né? A nossa personalidade de design da nossa área. Ah, Bom, outra coisa que eu gostaria de perguntar é que, assim, é visível que você faz um trabalho muito legal de curadoria lá no seu perfil. A gente vê que tudo é muito bem embasado, assim, os posts são muito bem trabalhados, muito informativos, e eu gostaria de saber de você como que você faz aí esse trabalho de curadoria, de saber o que você vai postar, e também a parte de planejamento também de conteúdo. essa parte, eu vou no Google, tem até um destaque, ele é bem simplesinho, mas é naquele ritmo. Eu procuro artigos que falem sobre o conteúdo em que eu quero trabalhar. Então, primeiro eu vou atrás de artigos, e se eu achar que a linguagem do artigo ou o conteúdo é muito denso, eu procuro vídeos. Aí, dos vídeos, eu faço um resumo. Do resumo, eu esquematizo. Depois de esquematizar, eu passo para os flashcards. Depois dos flashcards, eu passo para o Photoshop. Depois do Photoshop, eu passo para a parte do design, de realmente colocar, escolher cor, a tipografia e também se as imagens têm qualidade, se as cores estão combinando, se não tem nenhum erro gramatical. Então, é muito trabalho mesmo. É tanto que eu estava até pensando assim, caramba, eu devia postar mais no Rei. Só que o que eu estou prezando no Rei é mais o conteúdo que eu quero passar com ele, ao invés de postar bastante.
Então, às vezes, sai 2 posts por semana ou 3 posts, porque dá muito trabalho mesmo. Porque às vezes eu vou assistir, às vezes não, muitas vezes eu tô assistindo muitos vídeos, a maioria é gringo, os vídeos gringos, porque na área da tecnologia, do UX, do design, eu sei que tem muito produtor de Tem. conteúdo bom do Brasil. Só que eu vou mais atrás dos gringos, porque às vezes alguns, eu quero ser até um pouco polêmica, alguns são traduções de vídeos. Por exemplo, eu assisti esse vídeo aqui, eu vou traduzir e fazer um vídeo meu. Entende? Aí você percebe isso. É muita gente que faz isso, é. Muita gente que faz isso. Aí eu disse, não, vou atrás. Então eu sempre estou no The Future. É um site bem legal. E eu estou sempre lá, sempre estudando sobre design. Aí eu coloco em prática nos posts. Então eu sempre coloco lá no final dos posts, que foi o que eu aprendi com o UX Spider. Inclusive eu pedi permissão a ele para utilizar aquele finalzinho. Ele disse, não, Mari, tudo bem, pode usar à vontade. São 2 horas só para eu editar, bonitinho. Mas leva assim, no mínimo, 4 dias para fazer um Pra você post. fazer um post. Eu acho assim, É. então eu pego 3 dias da semana para pesquisar, e aí 2 dias para fazer o resumo e esquematizar, e 2 dias para editar. E aí ele sai em 2 horas, todo bonitinho. Então Em 2 horas só a edição do criativo, né? Dos criativozinhos ali do post. é muito trabalho, E mas eu gosto. Porque é aquela coisa, eu tô lidando com uma coisa que eu gosto muito. Então, quando eu tô no Photoshop, para mim, eu passo 2 horas, ele passa rapidinho, dependendo do conteúdo. Às vezes tem conteúdo que ele é muito denso, principalmente na área da Bíblia. Tem conteúdos que eles se tornam muito densos, então como é que eu vou passar para o meu usuário de forma em que ele possa entender e compartilhar sem ter algum problema de entendimento? Não só porque no Rei, ele não tem só o pessoal da biblioteconomia, ele tem do design e ele tem da tecnologia. Então, quando eu vou passar um conteúdo de Bíblia, eu tenho que passar tanto para o pessoal da biblioteconomia, tanto para que eles entendam também o que é que a gente faz. E às vezes, quando a gente passa um conteúdo muito denso da nossa área, eles não vão entender, não vão compreender toda a nossa atuação. Então, eles vão realmente, a gente vai passar de forma invisível. Eu quero atingir essas pessoas também. Então, dá um trabalho dobrado em questão de conteúdos da Bíblia. e Aí, você tocou num ponto muito importante, só te cortando rapidinho. tá, Porque na parte do uso de linguagem que você vai usar, assim, que você vai ter nas redes sociais, o bibliotecário tem uma cultura de ter uma linguagem erudita, né? Por conta da escrita científica, e então tem essa coisa da erudição que eu acho assim é, péssimo. Vou falar assim que eu estou aqui no meu espaço, então eu tenho o direito de falar sobre isso. sim, E na verdade, a comunicação ela tem que se dar da forma mais simples possível. Tem um perfil da Bíblia Concurseiros, por exemplo, que assim eu acho que ela faz um trabalho incrível. é mesmo. Você percebe isso, que ela vai falando de temas muito complexos de uma forma muito leve, brincando, fazendo uma piada, fazendo um meme, entendeu? Usando uma linguagem fácil. Porque a comunicação ela é isso. E eu lembro de ter visto num documentário ou num livro, eu não sei, uma coisa que a gente se perde, né? Mas isso aí, erudita e de acordo com as normas da BNT. O pessoal tem essa coisa É, de ter esse ranço aí de seguir norma, né? né? E assim, eu acho que isso não é legal para o nosso posicionamento nas redes sociais, tá? Na academia, você fica na academia. Aqui nós É, estamos falando de posicionamento no meio digital. Eu não acho bacana, porque você vai estar falando com um público muito específico, as pessoas não vão entender, e você falar que atende um outro público além do bibliotecário é muito legal. Você ter essa visão de que você não, que tem coisa que eles não vão entender, então você tem que explicar direitinho da forma que, assim, da forma mais simples possível. E o que eu queria falar, que eu tinha visto num livro ou num vídeo, eu não sei onde que eu vi,
que o Obama, o Barack Obama, ele tem uma comunicação que uma criança de 8 anos consegue entender, e isso é estratégico, tá? Isso não é uma coisa assim, não, porque ele não sabe falar, não é isso, é estratégico, porque ele quer É, ser o mais compreensível possível. E é bom a gente atentar para isso quando a gente for fazer algum post, for fazer algum conteúdo para as nossas bibliotecas ou para o nosso projeto aí pessoal como bibliotecário. Mas aí pode continuar falando. Desculpa, eu te cortei porque eu precisava falar isso. né? A gente É tem só coisa que precisa ser dita. a Mari aqui, a Mari é minha xará, a Mari da Bibliogestão. Ela está dizendo que o atendimento da biblioteca tem que ser flexível. Sim, o que acontece é pura verdade também, tanto no atendimento e qualquer área. Eu gosto muito de reformular a frase do Albert Einstein, porque sim, eu me acho um pouquinho, e eu vou reformular uma frase do Albert Einstein. O Albert Einstein dizia que se você é capaz de comunicar a uma pessoa algo que você sabe com uma criança de 5 anos, então você sabe aquilo que você está falando. Porque é uma Exatamente. linguagem simples e é um conteúdo muito resumido, capaz de qualquer pessoa entender até uma criança. O que eu quero falar hoje em dia, o que eu quero reformular, é se você conseguir fazer isso para um idoso, se você conseguir explicar um conteúdo de tecnologia, de design, de biblioteconomia para um idoso, então você sabe do que você está Arrasou. falando. E é isso que tem muita dificuldade Exatamente. no UX. No UX, o pessoal às vezes está produzindo algumas coisas, pelo que eu estou percebendo, e eles. É fácil você comunicar para jovem, é fácil você se comunicar para criança. É uma geração que está crescendo junto com eles. Mas aí, e um sistema bancário para um idoso, e um aplicativo de internet banking para o idoso, e entre outras coisas que eles estão utilizando, eles estão tendo muita dificuldade, sabe? Então, a comunicação, ela tem que levar também o público que você está se comunicando. Então, esse do Obama, é, ele está falando para diversas pessoas, porque ele vai ter, a voz dele é ampliada. Então, uma pessoa erudita e uma pessoa leiga, depende do conteúdo que você está falando, do assunto, ambos vão ter que entender o que, é que o Obama está falando. E o sistema ele tem que ter essa linguagem também, uma linguagem universal que seja capaz de comunicar para o seu usuário aquilo, aquilo que ele está trabalhando. Ele tem que comunicar ao seu usuário. E nas redes sociais, muita gente tem dificuldade, principalmente na nossa área, porque eles vêm, eles trazem essa parte mais acadêmica, e eles produzem conteúdo. A gente já tá aqui uma dica para vocês. Muita gente está produzindo conteúdo como se fosse um artigo científico. Quando você está no Instagram, o pessoal está fazendo assim, sabe, gente? Então, quando você coloca muitas referências de ABNT no texto, quem não está acostumado com esse tipo de leitura vai passar. Então, Não às vai entender. vezes, não vai entender. Então, muitas vezes, o seu conteúdo, por mais que ele seja rico, ele não tem o alcance que você gostaria que tivesse, porque ele está trabalhando com esse método altamente científico de pesquisa que é da nossa área. Mas a gente está em uma plataforma que é a mídia social, Instagram, tá? Porque o Facebook funciona de uma maneira, o LinkedIn funciona de outra maneira. Então, Exatamente. você tem que ter estratégia. Tudo nas redes sociais são estratégias. Então, a comunicação, os posts, se ele não for estratégico, ele não vai ter o alcance desejado. Então, você tem que realmente se Eu já vi planejar. assim eu já vi alguns posts com referências e que tem bastante engajamento, porque eu assim, não é que eu vigio o Instagram de ninguém não, tá, gente? Mas é porque eu observo assim para ver o que que as pessoas estão fazendo e tal, até como fonte de inspiração também, tá? Porque eu não estou aqui como verdade absoluta para nada. É uma área que eu estudo e eu estou sempre aprendendo e aprendo muito também com os meus colegas que estão produzindo, com outros perfis fora da área. Então, é bom a gente pontuar isso, que a gente aqui não está como autoridade em nada, estamos todos aprendendo. E eu já vi muitos posts com referências engajando muito, porque é uma coisa que o bibliotekário gosta. Uhum. E eu já fui, na primeira aula que eu tive, que eu fiz lá no Instagram não, no YouTube,
uma pessoa me pediu, falou assim, seria legal você colocar as referências. E eu falei com ela que eu não me sinto obrigada a colocar referência porque eu não estou na área acadêmica. Sim, E, assim, tudo depende, né? tudo Porque vai depende. ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que precisa daquela coisa da confiabilidade, não sei o quê, você tem que citar fonte, não. E aqui, a minha abordagem aqui no meu projeto é de sair um pouco desse ranço da área acadêmica. Sim, A, a Suzane está falando aqui que a linguagem tem que estar de acordo com o público-alvo também. Exatamente. Aprendi na aula que a Mayara liberou essa semana. Inclusive, eu falei sobre isso, né? No marketing de conteúdo, você tem que observar a linguagem que você vai ter naquele conteúdo específico. Porque uma biblioteca universitária, por exemplo, tem, vamos supor, tem três tipos aí de usuários principais. O aluno da graduação, o aluno da pós-graduação e o professor. Um conteúdo para esse público aqui que é professor não vai ter a mesma linguagem de um conteúdo para os alunos da graduação, entendeu? E vai mudar muito de curso para curso, porque sim, tem biblioteca que atende aí 10 cursos diferentes. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com a linguagem, observando o público que a gente está atendendo, né? Mas uma linguagem assim, todo mundo sabe que a linguagem que eu uso no meu perfil, que a Suzane usa no perfil dela, é uma coisa mais descontraída, né? Por conta do que é o nosso projeto, assim, e tem a ver aí com o nosso posicionamento, da maneira que a gente quer se posicionar sim. nas redes sociais. Então, tudo tem que observar assim o público e também, mas também não ficar muito com esse ranço de querer falar de forma erudita, de forma muito difícil, porque a gente aqui é o momento de assim que você vai deixar a sua informação acessível para as pessoas Realmente, e não você não vai ser avaliado pelos pares, né? Então, é você verdade. não precisa carregar esse peso aí. Bom, Realmente. tá terminando, daqui a pouco vai terminar nossa live. E eu gostaria, assim, de fechar aqui essa com mais uma pergunta e abrir para o pessoal aí perguntar o que quiser, ou fazer algum tipo de comentário, a gente focar mais no comentário do pessoal, porque eu realmente deixo um pouco a desejar nessa parte. Mas a gente está aprendendo, tá, gente? Depois de algumas lives a gente aprende. Eu queria fechar, assim, o meu bloco de perguntas com, assim, qual conselho que você poderia deixar para quem quer começar a produzir conteúdo na internet? Ou até mesmo sendo biblioteca, ou sendo um bibliotecário no projeto pessoal. Ah, eu sempre vejo o pessoal impressionado com o visual do rei. E eu gosto muito desse feedback. Mas eu sei também que boa parte desse, desse feedback positivo é o conteúdo. Então, você tem que valorizar o seu conteúdo. Você tem que fazer essa parte de pesquisa nato da biblioteconomia. Você tem que ir em fontes confiáveis, se dar esse trabalho de ler, se dar esse trabalho de estudar e estruturar seu conteúdo para que ele passe de forma com uma linguagem acessível, com imagens que realmente representem seu conteúdo, tá? Porque às vezes as pessoas elas querem deixar o conteúdo visualmente agradável e eles usam imagens que não fazem referência ao conteúdo. Então, às vezes isso causa um problema com a pessoa que está lendo. Se seu público for mais abrangente. Então, minha dica é você se realmente se dar esse trabalho real de estruturar seu conteúdo, de pesquisar, de sintetizar seu conteúdo e estudar o seu público. É isso que a gente acabou de falar aqui com a Mayara. Estudar o seu público é a chave de ter um bom posicionamento e, consequentemente, de um bom posicionamento, bom alcance dos seus posts nas redes sociais. Porque é através do seu público que você vai ver cores, tipografia, escrita, então, há posts que referências têm um grande alcance, mas é para o público que está com. É o público desse perfil. Então, você tem que ver a sua visão, metas, objetivos, tudo que a Mayara já falou aqui no biomarketing, ela já falou disso aqui várias vezes.
Você tem que ter isso muito em mente, você tem que ter seu objetivo. Então, cada post vai refletir a visão do que você quer produzir para as pessoas. Então, foque no conteúdo e o visual, ele é só uma consequência de toda essa análise. É isso. Foco no conteúdo, gente. Ai, É o seu diferencial. isso aí, foco no conteúdo. Isso aí. Tá vendo, né? Não é só eu que falo isso. Bom, gente, quem quiser fazer uma pergunta, agora é o momento. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A dona Norma. Ah, eu não sei seu nome, amigos, desculpa. É porque assim fica meio difícil também de eu lembrar o nome de todo mundo. Mas a dona Norma está falando aqui que precisamos lembrar que somos mediadores de conteúdo desde sempre. É exatamente isso. Assim como para cada leitor seu livro, para cada segmento, o conteúdo deve ser adaptado. Falou tudo, amigo, já arrasou. É Arrasou. o caso de alguns IFs, tem vários tipos de público. A Bibliorose falou isso. A Michele, do Bíblio por Amor, Micheline, desculpa, amigos, perdão. Eu estou de óculos, mas às vezes né, faz uma falha. Em junho, completo 15 anos que trabalho na biblioteca particular. A minha pergunta é, deixa eu ver, ficou assim, ficou meio no suspense, Ela quer sobre a biblioteconomia clínica. biblioteconomia clínica. Biblioteconomia clínica? Mas o que você quer saber, amigos? Aí ficou meio assim, meio difícil da gente adivinhar. Porque É, comentem, por favor, sobre essa área da biblioteconomia clínica. Amigos, isso não é... O foco aqui não é esse. A gente, assim, não tem know-how para poder falar sobre biblioteconomia clínica, verdade. tá? Vou ser bem sincera, aqui o foco é mais marketing e a área de atuação aqui da nossa amiga, que é design e UX, vou falar agora É, no inglês, como você falou, tá? Mas para a gente é o X, usuário, tá bom? User Experience. E, assim, a gente, infelizmente, não vai poder te ajudar nisso, tá? Sobre biblioteconomia clínica. A gente é não verdade. tem assim, conhecimento para poder te Eu ajudar, também não tenho tá bom? conhecimento sobre Deixa eu ver mais comentários aqui. Trabalho em uma biblioteca pública e escolares. A pra, Prate... Olha, amiga, eu não sei seu nome, não. Seu nick tá difícil, seu nickname tá difícil. Exatamente, trabalho na biblioteca pública e escolares. Atendo todos os públicos, desde idosos a crianças e de universitários e com pouco contato com os estudos. É. Assim, aí vai ser aí que você vai ter que segmentar mesmo, você lidar com um público bem diverso, né? Deixa eu dar A uma Mari olhada da mais aqui para. gestão disse que sobre biblioteconomia clínica vai ser na live da bibliotecária em construção. Ah, que legal! É, Gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é verdade. Verdade, gente, desculpa. A Claudinha também está fazendo uma série de lives, a Claudinha do Bibliotecárias de Construção, todo sábado às 4 da tarde, tá? E assim, ela sempre traz pessoas muito bacanas, assim, bem atuantes na área, porque a Claudinha conhece todo mundo. Eu sempre falo isso, porque ela conhece mesmo, é uma pessoa muito assim, bem relacionada na área. Então, depois, hoje nós vamos prestigiar também a live da Claudinha, tá? E Mari, fala sobre a sua consultoria. ah, sim. Então, eu faço consultoria tanto para identidade visual, que eu vou pegar a parte de escolha de fontes, na verdade, vou. Opa! Adorei, já gostei. Sim, eu faço consultoria, gente. Eu faço para identidade visual, para essa parte toda de design, vem todo um apoio de como construir o design, dependendo da plataforma que você quer utilizar, se você quer uma mídia social, que aí vem a consultoria de análise de mídias sociais. Então, a gente vai estabelecer estratégias de como atuar na sua rede social, como ampliar o seu alcance, como produzir conteúdo. Tudo que eu faço aqui no Rei e mais, tá? Muito mais. A gente vai ter toda essa análise, realmente uma consultoria de uma hora e meia, de dados sobre como você quer se posicionar online. Vai mais para essa área de, de online mesmo, a maioria das Um consultorias. Então, posicionamento. do ID visual vem
Fontes, as pessoas têm muita dificuldade com fontes. Então, eu sempre tenho que dizer, gente, fonte funciona dessa forma. Depende do seu público-alvo, vamos analisar. Então, cores é o que pega. Nossa, o pessoal fica assim, Mariana, eu não sei misturar cor, é uma coisa muito. Meu Deus, então, eu sempre digo, calma, vamos escolher as cores aos pouquinhos, porque eu acho que todo mundo sempre faz algo, né? Às vezes o pessoal faz um grande conteúdo, aí quando chega na parte das cores, o pessoal trava. Então, gente, todo mundo tem isso, É, até eu tenho. Atualmente, eu fiz a nova paleta de cor da Hey Librarian e eu vou mostrar nos stories. Eu esqueci de mostrar, na verdade, então há todo um processo para escolha de cor, para paleta de cor, para formação. Então, inclusive, tem 2 posts sobre teoria das cores, então a gente vai falar tudo são maravilhosos, é. na consultoria. É isso que eu dou consultoria. E é muito legal, porque aqui o pessoal me procura muito para poder falar sobre isso. E assim, eu não tenho competência para poder ensinar, eu sou bem clara em relação a isso. Eu já fiz 2 vídeos, estou fazendo uma série de vídeos sobre edição de imagem no Canva, alguns truquezinhos e tal, mas não é a minha área, assim, eu estou divulgando o que eu faço, né? Aham. E porque eu sinto que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Eu, inclusive, tive, e eu fiz até um curso de Canva da Moving Girls, a mocinha da Bíblia também está fazendo, que é e ela tinha falado também que ela tem essa questão para escolher a paleta é um pouco difícil, É. e eu acho que. E assim, também foi difícil para mim, não foi nada fácil, mas eu nem vou falar como que eu fiz, porque assim, não é referência, tá? Deu certo, graças a Deus. Meu feed, o pessoal assim, tá falando bastante sobre o feed, que tem uma identidade ali visual e tal, mas eu não tenho competência para falar sobre isso. Tem Isso sim. logo que eu trouxe a Mari aqui, porque ela é a especialista, então, se vocês querem ter uma consultoria, querem ter um conhecimento mais aprofundado, por favor, procurem a Mari, tá? Que ela é especialista nesse assunto, tá bom? E aí, ela está falando que está amando o curso, realmente, gente. Para quem não tem competência em Photoshop, assim, usar o Canva é uma saída, tá? Porque Verdade. nem todo mundo tem como investir num design. Bom, eu vou fechar a live, que falta 1 minuto para terminar, senão a gente não consegue se despedir. Quero muito te agradecer pela disponibilidade, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. A minha casa vai estar sempre aberta para você, porque eu adoro o seu trabalho, tá? E eu acho que assim, você tem muito ainda que crescer, você vai se expressar bastante ainda, vai ensinar muito ainda para a gente, tá bom? E aí é isso, gente. Mari, você quer se despedir? Falta aí uns 30 segundinhos. Eu quero agradecer de verdade, Mayara, porque assim, quando eu comecei o Rei, o teu perfil foi um dos primeiros que eu segui, porque teu conteúdo é incrível mesmo. Faz uma grande diferença mesmo na área. Então, quando tu me seguiu de volta, eu fiquei, caramba, eu tô muito feliz, então tô muito feliz mesmo de estar aqui na live. Eu agradeço todo mundo que está participando aqui, porque não é todo mundo que tem o privilégio de ter um público que participe em lives. Então, eu agradeço as perguntas e por estarem assistindo a live e por acompanharem o Rei e por sempre darem uma força. Tem muita gente no direct que vai me dar uma força lá no Rei. E eu quero explicar que às vezes o Rei demora um pouquinho a postagem, porque a parte da pesquisa é um pouquinho mais densa, mas eu prometo que eu vou tentar postar mais vezes por lá. Então, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de mostrar meu trabalho aqui. Ah, você vai ser sempre bem-vindo, você é maravilhosa. Bom, gente, então eu vou encerrar a live, tá? Antes que o Instagram corte a gente. Um beijo e 4 horas tem live lá no Bibliotecário em Construção. Por favor, vamos lá prestigiar o trabalho da nossa amiga Claudinha, tá? Beijo e até a próxima. Tchau, gente!